Oi, obrigado por ter se juntado a nós em mais esse webinário sobre gestão em cenários. Dessa vez nós vamos falar de novembro de 2025. Estamos gravando isso no início do mês de dezembro, mês de festas, vamos falar sobre isso logo mais. Foi um bom mês de resultados mês passado. A gente vai falar um pouco sobre o resultado das carteiras, depois sobre o resultado dos fundos e um pouco sobre o que aconteceu fora do Brasil. Para então falar do primeiro semestre do ano que vem, de 2026. Eu estou agora com a Magali aqui no escritório em São Paulo. Magali, que bom você estar aqui comigo. Prazer é meu. E vamos direto na apresentação que já está compartilhada na tela com vocês. Magali. Ótimo, Pedro. Então, aqui a gente sempre começa falando do pano de fundo do mês de novembro, né? Tanto cenário no exterior quanto no Brasil. No exterior, esse mês foi um pouco mais negativo, né? Então, a gente teve dois fatores influenciando o ambiente. O primeiro, preocupações quanto à continuidade, do ciclo de corte de juros por parte do Banco Central americano. Essas preocupações, né, se revelaram talvez até um pouco exageradas, porque ontem a gente teve a decisão, do Banco Central americano que decidiu por cortar mais uma vez os juros lá fora em 0,25, mas ao longo do mês isso fez um pouco de preço aí, corrigindo alguns mercados. A gente também teve um pouco de ruído em torno das empresas de tecnologia, as grandes empresas que são super representativas nos índices globais, em função de questionamentos em relação ao modelo de negócios, aos investimentos dessas empresas. Então, a gente, como resultado final, teve o índice global de ações caindo levemente, em torno de 0,1%. O Nasdaq, que justamente representa essas empresas de tecnologia, caiu 1,5%. Também maus desempenhos aqui por parte da maioria dos mercados emergentes, né? Principalmente China, que caiu aqui mais de 2% cada um. Exceção aqui feita para os mercados emergentes da América, né? Que foram bem melhores nesse mês. Europa também, aqui finalizando esse comentário sobre ações, foi um destaque positivo, subindo mais de 1%. No campo das commodities, a gente teve um cenário misto, mais positivo do que negativo no geral, né? A gente vê aqui o índice de commodities com uma boa alta, mas com dois extremos, né? De um lado, mais uma vez, o ouro subindo quase 6% e o petróleo, de novo, também caindo mais do que 3%. Nesse contexto de dúvida, em novembro, em relação ao corte de juros dos Estados Unidos, o dólar ficou relativamente estável, né? Ele caiu 0,4% em relação a uma cesta de moedas ampla. E no mercado de juros americanos, a gente teve alguns ganhos, teve um fechamento da curva em papéis mais longos, e junto com o carrego, isso deu um retorno de aproximadamente 1% para essa renda fixa aí entre 7 e 10 anos. Aí indo agora para o lado do Brasil, né, os indicadores estão aqui do lado direito, a gente já nota de cara que novembro foi mais positivo, né? A gente tem aqui mais indicadores no azul. Então, a despeito dessa volatilidade nos mercados globais, na cena doméstica, a gente teve um bom conjunto de indicadores de inflação, principalmente. A gente teve uma decisão do Banco Central de manter a Selic em 15%, mas o mercado está respondendo muito bem a essa disciplina sobre a política monetária que o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, está mostrando, né? Então, só para dar uma evidência, né, de como o mercado tem reagido bem, apesar desses juros altos estar sendo mantido, é o fato de que em novembro, ao longo de novembro,
A previsão de taxa Selic final, né, do ciclo, ela passou de 12,5% para 12%, ou seja, o mercado apostando que no fim do corte, do ciclo de corte de juros, o Copom, né, o Banco Central Brasileiro, vai terminar com uma taxa de 12% e não mais de 12,5%. Isso é uma boa notícia para ativos de risco, para as empresas brasileiras, para o mercado em geral. Isso é um viés otimista da maior parte das pessoas em relação a como o Brasil estará daqui a um ano, certo? Perfeito. Então, a gente também, acho que talvez vale mencionar aqui, Pedro, que dentre, vamos dizer, o que influencia o preço do mercado, a gente começa também a ver um pouco mais de impacto de cenário eleitoral no Brasil, tá? Então a gente já começa a ver isso, a gente viu nos números de novembro, vai ver também, provavelmente nos números de dezembro, né? A gente já teve algumas oscilações em função disso, então vale a pena falar aqui como um comentário geral de que isso vai começar a fazer um pouco mais de preço no Brasil. Mas nesse mês de novembro a gente teve talvez essa influência um pouco mais positiva, né? O mercado ficou um pouco mais animado em relação à proximidade do ciclo eleitoral. E com isso tudo, a gente teve ótimos resultados, né? Então, aqui começando com bolsa, a bolsa mostrou um ganho de 6,4%, super robusto. Mercado de juros também se beneficiando dessas tendências, né? A gente nota aqui que os papéis mais longos, né, que estão representados aqui no IMAB 5+, né, que são aqueles papéis indexados a IPCA de prazo mais longo, tiveram bons ganhos. IFIX, que representa a indústria de fundos imobiliários, também que é sensível a juros com ganho relevante. Mesma coisa para renda fixa pré-fixada, aqui representado no IRFM. E aqui um pouco, com ganho um pouco mais moderado, a gente tem o IMAB 5, que são papéis mais curtos, o próprio CDI, né, com ganho de 1,1 no mês, e o real, que se valorizou em relação ao dólar em 0,8%, em linha com essa tendência global de desvalorização do dólar. Indo agora para o desempenho, né, dos perfis de risco e dos superfundos, então a gente nota aqui um forte desempenho do fundo de ações, né, multimercado também se recuperando, pior aqui para o internacional, porque reflete essa versão ao risco que a gente discutiu, que prevaleceu no mercado externo, mas o conjunto, né, resultou em ótimos resultados para todos os perfis de risco, acima do CDI, perfil conservador, aqui todos em verde claro aqui nesse gráfico, perfil conservador com ganho de 1,27%, balanceado 1,45% e o especialista 1,73%. E cabe nessa hora reforçar, e você sempre fala disso, que a FIDUC reforça sempre que você deveria fazer uma alocação em várias classes de ativos e, por consequência, estar dentro de um perfil de risco e não de uma classe de ativos. Ou seja, a gente está falando do resultado das classes de ativos porque eles são os fundos que a gente tem, os fundos especialistas representam classes de ativos, mas você deveria estar dentro de um perfil de risco que represente o seu suitability. Tudo isso é feito através do nosso aplicativo e o seu planejador, que está ao seu lado ao longo dessa jornada, pode te ajudar a entender um pouco melhor esse conceito. Mas a ideia é que você esteja diversificado e é desse resultado em verde claro que a Magali está falando agora. Perfeito. Aqui nos fundos de previdência, onde você também está diversificado, né? A gente também teve bons resultados. O fundo conservador com um ganho de 1,31% e o balanceado 1,54%. E agora a gente entra um pouco em cada fundo só para comentar as tendências, né? Então, como você falou,
O resultado principal é o resultado do perfil, né? Que junta, mas a gente gosta de comentar um pouco como foi o comportamento de cada fundo no mês. Então, na renda fixa, o nosso fundo subiu 1,04%, praticamente em linha com o CDI. No ano, ele rende 97% do CDI. A gente teve um mercado de crédito privado que representa a maior parte da nossa exposição aqui, com uma relativa estabilidade nesse mês. A gente tinha experimentado mais volatilidade nos prêmios de risco no mês anterior, mas esse mês a gente voltou a uma, vamos dizer, normalidade nesse mercado. A curva de juros, né, como a gente falou, ela fechou, isso faz valorizar os papéis, principalmente indexados à inflação. Aqui, então, a gente teve bom resultado aqui nesse fundo, também no pré-fixado, porque também é sensível ao movimento de juros, e no final, um resultado muito em linha com o CDI no mês. No multimercado, a gente teve um ganho de 1,42%, desempenho positivo em todas as classes de ativos. A gente teve aqui um grande destaque para esse fundo que a gente tem aqui dentro dessa estratégia de long and short, que é o fundo AQR, é um fundo internacional. Ele tem essas oscilações grandes normalmente. No mês passado até teve uma oscilação negativa, esse mês grande oscilação positiva, aliás, na contramão do mercado de bolsa americana, porque ele está exposto lá, só que ele trabalha em pares de posições compradas e vendidas, então ele pode ir bem no momento que a bolsa vai mal, e foi o que aconteceu aqui nesse mês, ajudou bastante aqui o nosso resultado. A carteira própria, né, que agrupa aí várias classes de ativos também, incluindo Brasil e exterior, também foi bem no mês, né, subiu 1,7%, e com isso a gente teve esse bom resultado. Pensando aqui em cenários à frente, eu acho que assim, no cenário externo, não tem muita mudança, né? Então a gente normalmente os gestores aqui estão trabalhando em cima de tendências que têm sido relativamente consistentes ao longo do ano, né? Essas tendências são principalmente enfraquecimento de dólar, queda de juros, né? E um bom ambiente para carregar ações, né? Então isso eu acho que a gente não está vendo muita mudança nem nas tendências e nem nas posições dos gestores. No Brasil, né, a gente vinha vendo os gestores um pouco mais posicionados no que a gente chama de kit Brasil, né? Que são posições no real, posições na bolsa, posições aplicadas em juros, ou seja, apostando que o juro vai cair. E isso, né, no momento que o cenário eleitoral começa a entrar um pouco mais no preço, traz um pouco também mais de volatilidade. Então, aqui também a gente espera que nos próximos meses a gente tenha um pouco mais de oscilações, jogo normal, né, faz parte. De 4 em 4 anos a gente tem eleição no Brasil, isso não vai mudar, mas eu acho que é bom a gente avisar aqui que vocês podem ver um pouco mais de volatilidade. E nessa hora, sempre lembrar, volatilidade não é intrinsecamente ruim, é intrinsecamente bom. Tá? O importante é você ter o comportamento certo a essa volatilidade. Volatilidade não deveria disparar em você a vontade de vender, deveria disparar em você a vontade de conversar com o seu planejador e tomar a decisão de aprovar uma volatilidade para baixo para aumentar seus investimentos de risco se você tiver apetite e perfil de suitability para tal. Mas o mais importante é saber, 2026 é um ano de volatilidade, pelo óbvio. Tem eleição no final do ano, não vai durar 3 meses, vai durar mais do que isso. A gente não tem bola de cristal aqui. O nosso trabalho aqui não é ter bola de cristal, é fazer o melhor
dentro daquilo que se apresenta para a gestão. A gente sabe hoje que vai ter volatilidade em 2026 e que em dezembro já começou, vocês leem os noticiários e vocês sabem que isso está acontecendo. Então, aproveitem isso e tenham o melhor comportamento em relação a investimentos. Você sabe, Magali, que uma vez eu li uma coisa que dizia que investimento é um dos poucos campos no mundo onde é mais importante ter comportamento do que conhecimento para resultado. Seu comportamento é mais importante do que o seu conhecimento. Eu acredito Por exemplo, que tem inteligência emocional sai ganhador nesse jogo. mais do que ficar lendo livro. Né? Mas, bom, falando de volatilidade, né, a bolsa subiu 6%, né, nesse mês. A gente teve ótimo desempenho daqueles setores que são mais sensíveis à atividade, como consumo cíclico, incorporadoras, setor financeiro, todos se beneficiando muito dessa perspectiva de queda de juros no Brasil, provavelmente já no início do ano que vem. Com isso também, a Bolsa Brasileira tem atraído o investidor estrangeiro. Nesse mês de novembro, eles aportaram mais 2 bilhões e meio, e isso eleva o fluxo acumulado na Bolsa Brasileira em quase 30 bilhões esse ano. Realmente é um número bastante expressivo. O fundo teve um retorno expressivo, mas ficou abaixo do Ibovespa no mês, 3,72%. A estratégia internacional aqui foi o principal detrator, era natural esperar isso, já que o mercado americano, principalmente, não teve um desempenho favorável no mês, mas em outros meses, né, quando a gente tem a reversão desse movimento aqui no Brasil, ele ajuda a mitigar também um pouco do risco local. A estratégia Long Only Brasil, né, que são os fundos que a gente aposta aqui, né, os gestores especialistas que estão aplicados, né, mais de 2/3 do seu patrimônio líquido em Bolsa Brasileira. Eles tiveram um desempenho muito favorável, mas ainda assim abaixo do índice. A nossa carteira própria um pouco mais próxima do índice, desempenho muito bom, e no final a gente ficou aqui com um ganho de quase 4% no mês. Indo agora para o fundo internacional, né? Então a gente volta a falar desse ambiente de aversão a risco que a gente passou no exterior. De novo, as razões por trás desse movimento foram as ações de tecnologia, né, que estão sendo um pouco mais questionadas em relação à sua estratégia, principalmente em relação à inteligência artificial, né, todos os investimentos que estão sendo feitos, se vão dar retorno, se não vão dar retorno, isso trazendo um pouco mais de ruído para essa classe. Também dúvidas em relação a se haveria corte de juros agora no mês de dezembro ou não, também trouxe um pouco de volatilidade. Então, bolsa, eu diria, foi mais para o lado negativo aqui na nossa exposição. Aí a gente teve, de um outro lado, o ouro, né, ao qual a gente também está exposto, performando muito bem no mês, renda fixa também, e no resultado líquido, se a gente for olhar o resultado de os nossos investimentos no exterior em moeda original, ele até foi positivo, né? Só que a gente também está exposto à variação do dólar em relação ao real. E nesse mês, o dólar se desvalorizou 0,94%. Então, isso praticamente determinou o nosso resultado negativo aqui em 0,56% nesse mês. Falando agora de previdência, a gente tem um fundo conservador que funciona como uma carteira diversificada, tem um viés mais cauteloso, renda fixa o principal, vamos dizer, a principal estratégia, mas ela está quebrada
em 3 caixinhas, mas ela compreende mais do que 3/4 dessa exposição do fundo conservador. O fundo balanceado aqui também tem muita renda fixa, mas ele tem menos do que o conservador, também tem mais ações, tem essa estratégia de imobiliário que a gente não tem aqui no conservador, então ele tem um pouco mais de pimenta, né? Ele vai tende a ir melhor um pouco nesses movimentos de aumento do apetite ao risco. Então, para os dois fundos, como também a gente mencionou no início, nós tivemos bons resultados, previdência balanceada subindo 1,5% no mês, conservadora 1,3%, ambos bem acima do CDI e do IPCA. Aqui, né, olhando talvez da direita para a esquerda, começando com ações internacionais, né? Esse foi da nossa exposição diversificada, o lado que sofreu mais no mês, né, em linha com esse cenário que a gente já descreveu aqui. Depois a gente tem todas as outras classes de ativos, eu acho que com desempenho muito bom, né? A gente teve multimercado contribuindo bem, a gente teve também a renda fixa e inflação, a renda fixa pré-fixada com bons desempenhos e principalmente ações Brasil, né? Um desempenho muito expressivo aqui, tanto no Previdência Balanceada quanto no Previdência Conservador, que com certeza contribuiu muito para esse resultado robusto aí no mês. E eu acho que aqui, Pedro, a gente já praticamente falou de todas as tendências e encerra aqui os comentários. Último webinário do ano de 2025, mês de festas. Então, em nome de todas as pessoas aqui na FIDUC, aos que são de Natal, Feliz Natal! Espero que vocês passem com as suas famílias. Eu sou de Natal, gosto muito, então vou para o Rio de Janeiro, minha terra de origem, para ficar com a minha. E, sobretudo, boas entradas. 2026 vai ser um ano especial, muito juízo ao longo do ano que vem. Contem com a gente ao seu lado. É importante vocês saberem que proximidade é uma cultura importante aqui dentro. Nós vamos estar ao seu lado ao longo de todo o ano que vem, de todos os outros que virão depois desses, mas sobretudo em ano de muita volatilidade, contem com a gente, tá bom? Boas entradas, feliz ano novo, tudo de bom. Obrigado por estarem aqui com a gente.